Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, primeira edição de 2020 desta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Olhar o mundo, como não, olhar a atualidade internacional no início de mais um ano, conflitos que são herdados de 2019, eleições pela frente, processos em aberto, outros que devem fechar-se em 2020, para uma reflexão aberta sobre aquilo que o mundo nos reserva em 2020, tanto quanto é possível de alguma maneira antecipar. Convidámos Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, tem-se dedicado em especial aos estudos asiáticos, e Nuno Garopa, professor da George Mason University, na Virgínia, de onde entra neste programa via Skype, na conversa para os próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Olá, Raquel. Nuno junta-se a nós a partir dos Estados Unidos, uma saudação especial para o Nuno que está nos Estados Unidos, e não vou perder mais tempo, vou direito aos Estados Unidos. Nuno, em relação a... Não, obviamente que um dos temas de 2020 será a eleição presidencial norte-americana. Antes de olhar para aquilo que pode acontecer em novembro, ajude-nos a perceber em que ponto encontramos, porque à distância parece-nos que Trump, apesar de tudo, está, no fundo, num caminho interessante para novembro. Em que ponto estão as contas das presidenciais em janeiro face a novembro? Bem, bom dia a todos. É evidente que as contas estão em aberto, no sentido em que neste momento não há candidato democrata ainda e, portanto, enquanto não se souber quem é o candidato da alternativa Donald Trump, todas as contas são evidentemente um pouco especulativas. Agora, desde o ponto de vista geral, eu acho que Donald Trump está numa boa posição para a reeleição, tendo em conta que todas as sondagens indicam que a sua base de apoio está praticamente intacta. Por outro lado, o Partido Democrata está com muitas dificuldades de encontrar um candidato que galvanize e, na verdade, una a base de apoio à alternativa. A recessão de que se falou ainda não chegou e, portanto, tudo indica que a economia vai ajudar Donald Trump. O processo de destituição ainda não é claro como é que vai terminar, isto é, parece-me claro que não vai terminar na destituição de Donald Trump. A tempo das eleições. Nem a tempo, nem deixar de ser a tempo, porque ela terá que ser decidida muito em breve. Agora, os democratas ou aceitam perder no Senado, e portanto isto fica já arrumado em janeiro, ou os democratas vão tentar uma qualquer crise constitucional que passe pelo Supremo Tribunal, e também não vejo que tenham muito caminho por aí, porque evidentemente o Supremo Tribunal, contas feitas, 5-4 a favor dos republicanos, e portanto os democratas não têm neste momento uma base de apoio, digamos, nas instituições dos Estados Unidos que lhes permita destituir Donald Trump. E portanto eu acho que Donald Trump neste momento está em boa posição. Dito isto, também é verdade que da última vez Donald Trump, num universo de 200 milhões, ganhou por 100 mil votos em 3 estados e, portanto, 100 mil votos podem mudar de um lado para o outro facilmente daqui até novembro. E, portanto, eu continuo a insistir, está tudo em aberto, apesar de o caminho parecer mais favorável a Donald Trump do que era, evidentemente, em 2015-16. Raquel? Bem, eu antes de mais, bom dia ao Nuno, um bom dia transatlântico. Eu corroboro inteiramente aquilo que o Nuno disse, também me parece que Donald Trump neste momento, sobretudo porque não há ainda um candidato óbvio, consensual do Partido Democrata, que reúna quer aquele lado mais à esquerda, ou seja, aqueles que votaram Bernie Sanders, ou um candidato mais ao centro, e depois também porque Donald Trump foi capaz de, ao longo destes anos, ir agradando sectorialmente. O Nuno falou, por exemplo, no Supremo Tribunal, e eu acho que essa era uma das grandes bandeiras da facção ou da ala mais conservadora do Partido Republicano, que era, no fundo, conseguir, no âmbito do Supremo Tribunal, ter juízes mais conservadores. Portanto, aí Donald Trump claramente delivered, foi capaz de ir ao encontro desses eleitores. E depois também a questão económica e também do ponto de vista internacional, eu acho, a mim parece-me que Donald Trump, no meio de uma grande confusão, vamos dizer assim, eu acho que foi capaz de conseguir que este ano em especial, ou seja, o ano 2020, seja do ponto de vista da política internacional
mais confuso, o que vai fazer com que este ano vá ser muito mais centrado internamente. E aqui eu introduzia um ponto que eu acho que vai ser um ponto muito importante para 2020, que é a sua relação ou a relação dos Estados Unidos com a China. Ou seja, eu acho que este ano de 2020, seja a questão do 5G, seja a questão da própria política externa chinesa em alguns aspectos. Por exemplo, a questão de Hong Kong, que ainda não esmoreceu e não me parece que vá esmorecer. Seja, por exemplo, no próximo fim de semana, ou seja, o fim de semana de 11 e 12, nós termos eleições presidenciais em Taiwan. Seja a própria questão de Xinjiang, ou seja, há muita coisa aqui que para o regime político chinês este vai ser um ano crucial. E nós temos, do lado da administração norte-americana, uma tentativa de um acordo comercial. Sim. Que a mim me parece bastante precário e embrionário, ou seja, eu acho que este acordo é uma espécie de dar, quer a Donald Trump, quer ao próprio Xi Jinping, uma espécie de um balão de oxigênio, porque quer um quer outro têm neste momento questões internas importantes para resolver. Já vamos à questão China-Estados Unidos e à questão internacional, mas ainda rebatando a questão interna, Nuno Garopa, não havendo um candidato democrata neste momento totalmente, definido, o fator económico que é determinante também nestas eleições, como já sublinhou, há uma incerteza sobre essa tal recessão, se virá ou não virá. Aparentemente, esse é um fator ainda mais decisivo para a eleição de novembro. É um fator decisivo na medida em que esse fator venha a influenciar o voto nos 3 ou 4 estados que interessam nesta eleição e que foram estados em que da última vez, surpreendentemente, Donald Trump ganhou a Hillary Clinton, precisamente porque o fator económico foi usado para atrair o voto daquilo que era um eleitorado tradicional do Partido Democrata, isto é, os trabalhadores das manufaturas e da indústria pesada daqueles estados. É evidente que, desse ponto de vista, a economia pesa, mas, eu insisto, um dos problemas que existe do lado do Partido Democrata e que existe, na minha opinião, em muita da cobertura que a comunicação social internacional faz sobre os Estados Unidos, é não perceber que odiar Trump não é um programa político alternativo. É evidente que todas as sondagens indicam que a percentagem de americanos que não gosta de Donald Trump é suficiente e razoavelmente superior à percentagem que gosta de Donald Trump. Por isso, Donald Trump é dos poucos presidentes, não mesmo o único, desde a Segunda Guerra, que nunca passou da fasquia, nunca chegou sequer à fasquia dos 50% de apoio. Donald Trump está sempre entre os 40% e os 45%. Só que odiar Donald Trump não é um programa alternativo, não ganha eleições. E o Partido Democrata, neste momento, está dividido sem conseguir encontrar um programa alternativo a Donald Trump que não seja odiar Donald Trump. Ora, isso parece-me que é o mau caminho do Partido Democrata e vamos ver se o Partido Democrata consegue até ao verão recuperar dessa situação. Nuno Garopa, como é que vê este acordo comercial anunciado em relação à China, introduzindo aqui também a relação entre os Estados Unidos e a China, os dois grandes gigantes mundiais e o que poderemos ver em 2020? A relação entre os Estados Unidos e a China é neste momento extremamente complicada, até porque o presidente Trump, com a sua retórica inconstante, tem usado a China tanto para elogiar em certas ocasiões como para criticar. É evidente que todo este último ano tem sido um ano complicado, mesmo em questões como a autorização de emissão de vistos para cidadãos chineses visitar os Estados Unidos e a própria relação muito tensa que neste momento têm algumas instituições dos Estados Unidos. Por exemplo, a China patrocinou durante muitos anos aquilo que se chamam os Institutos Confúcio nas universidades norte-americanas, financiadas diretamente pelo governo chinês, que neste momento, com a administração de Trump, têm sido fechados e levados a sair dos Estados Unidos. E, portanto, as relações são muito tensas. É normal que Donald Trump, do ponto de vista comercial, tenha algum interesse em abrir à China e, inclusivamente, há interesses comerciais diretos dos negócios da família Trump e de aliados da família Trump na China. E, portanto, tudo isso são variáveis que entram. Agora, eu penso que uma coisa é a retórica da administração de Trump, outra coisa é, de facto, como as coisas acontecem. Raquel, a China espera por mudanças na Casa Branca ou segue o seu caminho independentemente de quem lá esteja? Não, a China obviamente que tem em conta quem está na Casa Branca. Aliás, eu devo aqui recordar que
dos mais entusiastas apoiantes, ou seja, quando a última eleição nós líamos a imprensa chinesa e a grande aposta era claramente Donald Trump. Era óbvio para Beijing que Hillary Clinton seria a candidata menos preferida, até por causa das suas opções claras e as suas opções em matéria de política externa para a Ásia-Pacífico. Portanto, nesse sentido, a mim parece-me claramente que do lado da China haja também, lá está, não sabendo quem é o Partido Democrata, mas quem virá do outro lado, mas de qualquer modo eu acho que Donald Trump talvez não seja a pessoa mais difícil de lidar do ponto de vista do que são os objetivos de Beijing. Dito isto, e voltando aqui um bocadinho àquilo que o Nuno estava a dizer, a China tem sido de facto usada como uma espécie de carta de trunfo a usar quando precisamos de regimentar as tropas do ponto de vista dos tais trabalhadores, ou seja, e nesse sentido, por exemplo, eu acho que é interessante nós vermos que às vezes até é difícil nós acompanharmos quem entra e quem sai na Casa Branca, mas Peter Navarro, que é o conselheiro em matéria comercial e que aliás escreveu um livro bastante duro e muito panfletário justamente sobre a China, o título diz-nos tudo, Death by China, ou seja, a morte pela economia chinesa diz-nos tudo, continua. Portanto, essa é uma carta que é aqui uma carta importante e que eu acho que vai ser usada muito ao longo deste ano, porque este ano, sendo um ano eleitoral, é um ano em que, obviamente, a prioridade máxima será as questões internas no sentido de garantir essa reeleição. Mas quer de um lado, quer do outro, por essas razões, não haverá um compasso de espera, porque basicamente estamos no ponto em que provavelmente a China desejará estar daqui a um ano, ou seja, com Donald Trump eventualmente na Casa Branca, e do lado da China não haverá grandes mudanças. Bom, se é difícil acompanharmos a política externa norte-americana... Mais difícil é a chinesa. A chinesa em vários aspectos, mas eu acho que este ano não foi um ano muito positivo para a China do ponto de vista externo, contrariamente ao que se possa pensar. Nós aqui já falámos um bocadinho, ou seja, não só Hong Kong, não só Xinjiang, não só a questão de Taiwan, onde, aliás, a atual presidente estava em queda do ponto de vista da popularidade e justamente a questão de Hong Kong e a forma como a China tem lidado mal com todas estas questões reverteu essa queda e tudo indica que ela será reeleita agora nas eleições presidenciais, mas não só. A própria questão de Xinjiang, ou seja, aquilo que está a ser feito na província de Xinjiang, onde nós assistimos a uma violação em massa e sistemática, que não é novidade, ou seja, no sentido em que, sendo a China uma ditadura, essa questão está subjacente, mas a forma como a tecnologia tem vindo a ajudar e a ser utilizada aqui como um instrumento ao serviço desse controlo. E eu aqui gostava de recordar que o simples facto de nós termos sabido de tudo isto, com aquele detalhe nas várias investigações que foram levadas a cabo, também nos mostra como dentro do próprio partido e dentro daquilo que é a estrutura do partido na China, porque a China o que é importante seguir é o Partido Comunista e não o Estado, embora o partido e o Estado sejam aqui obviamente a mesma coisa, mostra-nos que não há um consenso, ou seja, há aqui várias fações. A China, o Partido Comunista da China não é de todo monolítico, tem bastante discussão, bastante negociação entre as várias fações e há muita coisa que não está a correr bem. O Nuno há bocado falava da questão dos institutos Confúcio. Ora, na Europa nós temos assistido exatamente à mesma coisa, ou seja, há países europeus onde, porque ficou provado que havia uma espionagem a favor do lado da China, seja na Bélgica, seja em outros países, há muitos países que estão a repensar essas parcerias académicas, essas parcerias científicas. Para a China, este ano não foi um ano em que, do ponto de vista externo, ou seja, toda aquela sua ofensiva diplomática da Belt and Road, desta ideia de que a China é um parceiro tal como os outros, e a discussão à volta do 5G, que é uma questão estratégica, é uma questão de fundo, em relação à qual eu acho que a Europa tem que pensar muito bem. Não basta dizer que queremos ser soberanos do ponto de vista tecnológico, temos que olhar para estas questões em concreto. Nuno, ainda em relação à China, antes de movermos para outros pontos do planeta, qual é a sua perspectiva em relação a 2020 e aquilo que transita de 2019?
pegando um pouco nas palavras que a Raquel estava a dizer, o Partido Comunista Chinês não é monolítico e, evidentemente, parece-me que nos últimos 2 anos, digamos assim, há uma tentativa de recentralização na atual liderança e, portanto, até diria uma reversão de alguma delegação de poderes e um regresso a um maior autoritarismo. Isso, evidentemente, tem consequências dentro do partido e, como é evidente, tem havido questões do partido, mas também tem consequências naquilo que é a relação da China com os Estados, com as regiões administrativas especiais, nomeadamente Hong Kong. E, portanto, esse problema, penso, não só que se vai manter em 2020, como, do ponto de vista de Hong Kong, há uma questão importante, é que a relação de Hong Kong com a China é uma relação em que o tal ideia de um país, dois sistemas, mas os 2 sistemas têm interpretações diferentes e, portanto, Hong Kong faz uma interpretação diferente daquilo que a China faz dessa confluência. E é normal que essas interpretações levem a problemas ocasionalmente, e penso que estamos a viver um ciclo em que há esses problemas e que esses problemas se vão prolongar. O mesmo em relação à relação entre a China e Taiwan, que penso que também sofrerá alguma evolução. Talvez das 3 ou 4 regiões interessantes que é sempre notável observar é que com Macau não parece haver nenhum desses problemas e, portanto, isso significa que as autoridades de Macau têm interpretações mais próximas daquilo que é a visão de Pequim. Só acrescentar que, por exemplo, uma das questões que tem sido algo confundida no Ocidente é que não é verdade que os tribunais e o direito Hong Kong não dependesse, antes desta tentativa que houve, do direito chinês. Não é verdade. Sempre houve ficção de que as decisões do Tribunal Supremo de Hong Kong são reversíveis pelo Supremo Tribunal Chinês e, portanto, que o Tribunal Supremo do Povo da China, os seus acórdãos aplicam-se a Hong Kong. Simplesmente essa ficção legal nunca teve qualquer aplicabilidade prática. O que esta lei agora vinha fazer era tornar essa ficção muito mais realista, uma vez que poderia haver consequências para o cidadão de Hong Kong. E, portanto, tudo isso tem a ver com ficções que politicamente respondem aos contextos, não é? Vamos avançar no globo e mais rapidamente, Raquel, e vamos continuar a ouvir falar da Rússia, em ano, curiosamente, de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Vamos, sem dúvida. Eu acho que a Rússia tem, ao longo deste ano, mas não só, Vladimir Putin tem sido capaz de, através de toda uma série de intervenções externas, eu vou dizer intervenções para ser simpática, desviar a atenção daquilo que são os problemas internos russos muito sérios. Problemas económicos, ou seja, a economia russa continua extraordinariamente centrada nos recursos energéticos, ou seja, não há uma diversificação da economia. Nós não somos capazes de pensar em marcas extraordinárias, em tecnologia, quando pensamos na Rússia. E em segundo lugar, a própria questão demográfica, ou seja, a população russa hoje em dia atravessa aquilo que se chama um inverno demográfico, ou seja, há aqui questões de médio e longo prazo, questões de fundo, a própria qualidade de vida e por aí fora, ou seja, que no fundo nos mostra que uma das velhas máximas da ciência política, que é, com problemas dentro de casa, encontramos inimigos externos para justamente centrar essas atenções, e o que temos visto, não só com a anexação da Crimeia, não só com a guerra na Ucrânia Oriental, não só como agora todas estas tensões com a própria Bielorrússia, mas sobretudo, eu acho que também este aqui é um aspecto importante para introduzir aquela região que hoje está em polvorosa, sim, o Médio Oriente. Onde a Rússia foi parceira. Exatamente, onde a Rússia foi parceira e onde a Rússia foi capaz de aparecer não só na guerra civil síria, mas onde de facto
facto, nós temos visto uma Rússia mais ativa. O mesmo em África, ou seja, há um reavivar de toda uma série de relações externas que, obviamente, depois da queda da União Soviética foram, de certa forma, foi um vazio quase que ocupado pela China. Aliás, se há continente onde a China tem dado cartas a todos, é justamente o continente africano. Mas eu acho que a Rússia, claramente aqui, também por aquilo que considera ser a sua esfera de influência em relação à própria Europa Central ou à antiga Europa de Leste, como se dizia, mas também com a sua relação com a Alemanha. Ou seja, uma das questões que Trump tem levantado é a questão do Nord Stream 2, ou seja, o pipeline que vai diretamente da Rússia para a Alemanha em matéria de gás natural. Essa é uma questão estratégica, porque também influencia e de que maneira a própria política ou possível política energética da própria União Europeia, mas também é uma questão em relação à qual, do ponto de vista estratégico, nós não podemos estar a discutir uma maior autonomia estratégica da Europa, seja em relação à Rússia, seja em relação aos Estados Unidos, quando o seu principal país, aquele que é o motor da própria União Europeia, tem vamos dizer isto outra vez de maneira simpática, estamos no início do ano, uma relação especial entre Berlim e Moscovo. Nuno Garopa, a questão russa, numa altura em que começamos de facto 2020 com o Irão e o Iraque em grande convulsão, anteriormente os russos foram decisivos, instrumentais em relação à zona do Médio Oriente, em aliança com os parceiros ocidentais. Como é que vê a Rússia em 2020, depois de termos estado basicamente uma legislatura toda em Washington a ouvir falar da Rússia por outros motivos? Exatamente, eu aí tenho a mesma opinião da Raquel, acrescentaria talvez duas notas. Uma é, se há algum efeito o processo, a tentativa ou o processo de destituição de Donald Trump poderá ter durante este ano, é de facto voltar as atenções para as relações entre a Rússia e os Estados Unidos do ponto de vista de alegadas intromissões da Rússia nas eleições americanas, que eu penso que vão ser um tema ao longo de 2020, sejam neste caso, aliás, envolvimento russo, ucraniano ou chinês, e penso que os três temas vão estar em cima da mesa, mas penso que o processo de destituição, com aquilo que viemos a saber ao longo desse processo, vai de facto alterar pelo menos, a cobertura jornalística e a atenção que é dada a esse tema, e portanto eu acho que a própria Rússia e Vladimir Putin possivelmente vão alterar pelo menos a retórica, naquilo que é a retórica nas suas relações, até diretas com Donald Trump. E depois eu acho que há outro tema que se abre, não para 2020 ainda, mas que se vai abrir ao longo da década. Depois há esta discussão se é a próxima década ou se a década já começou, mas não vale a pena estarmos com isso. Vamos dizer que é a década seguinte, que tenha começado ou não, que vai ser evidentemente, naturalmente, o que é que vai acontecer ao regime de Vladimir Putin, porque Putin, enfim, os anos vão avançando, a natureza não perdoa, e evidentemente que eu penso que nos próximos anos uma das grandes questões que se vai colocar na Rússia é como é que Putin vai ser substituído e que regime é que se vai seguir a Putin, tendo em conta que evidentemente o atual regime é um regime muito personificado em Vladimir Putin e não exatamente numa oligarquia ou num partido, e portanto isso vai colocar questões de sucessão que evidentemente são completamente distintas daquilo que, por exemplo, é a situação do Partido Comunista Chinês, que apesar da concentração de poder, continua a ser evidentemente uma ditadura de, digamos, um grupo de pessoas e não de um indivíduo em particular. E isto leva-nos à Europa, porque temos que falar dela, Raquel, já aqui de certa maneira falámos. Ora, temos um contexto da execução do Brexit, também um outro grande ponto de interrogação, mas apesar de tudo um pouco mais clarificado neste início do ano. As nuvens negras económicas que também pairam sobre a Europa, também num contexto global. Instabilidades várias do ponto de vista político, a começar na Alemanha também. Raquel, quais são os grandes desafios na Europa? Bem, eu acho que estes desafios estão todos interligados. A mim pessoalmente, o que mais me preocupa nesta Europa é a saúde das nossas democracias liberais, que no fundo toca um bocadinho em todos estes pontos, ou seja, quando não há prosperidade, quando não há redistribuição, ou seja, é óbvio que há uma maior insatisfação, e essa insatisfação nós temos visto
tem-se acentuado até do ponto de vista eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, todos aqueles fenómenos que nós, para sermos rápidos, designamos de populistas, pois são muito diferentes entre si, eu acho que estes fenómenos eu acho que vão continuar. E acho que nós vamos continuar a assistir também, lá está, pela própria influência da China. A China está cada vez mais presente, quer na Europa Central, quer na Europa mais a leste. Esse também é um fator importante aqui, seja do ponto de vista do investimento, seja do ponto de vista de algumas, da compra de algumas empresas importantes. Eu acho que a Europa tem imensos problemas internos e tem problemas em alguns dos seus países-chave. Seja esta tentativa francesa de Macron de levar a cabo algumas das reformas estruturais do Estado francês que são cruciais, seja, por exemplo, como falava há bocado da própria Alemanha, a Alemanha continua a ter imensas questões internas, ou seja, a reunificação como um todo, completa, ela verdadeiramente ainda não aconteceu. Ou seja, há muitos desafios internos e, aliás, isso também depois se reflete a nível da própria... E Merkel está também de saída. Falávamos aqui Exatamente. de Putin como uma personalidade importante, o Nuno Garopa sublinhava isso, claro. Mas suceder a Merkel também será um problema. Não é fácil, não é fácil de todo. Eu acho que o sucessor ou a sucessora de Angela Merkel terá certamente uma tarefa extremamente difícil, até porque o próprio contexto é diferente. Dito isto, continuamos com a Itália na ordem do dia, continuamos com alguma instabilidade em outros países, portanto eu acho que há muitas questões internas que vão tornar, sobretudo se forem reforçadas com a questão económica, ou seja, se a economia de facto não for capaz de se relançar, e tudo indica, ou pelo menos alguns indicadores mostram que isso será bastante difícil, eu acho que nós vamos ter que ser ainda mais resistentes no que toca àquilo que é algo que nos define, ou seja, aquilo que são as nossas democracias liberais. O Brexit, ou a novela quase sem fim do Brexit, parece que agora tem um rumo pelo menos mais determinado, mas ainda assim eu vou esperar para ver de facto como é que tudo isto está à espera sempre aqui de um twist final que possa acontecer. Nuno Garopa, perspectiva europeia? Ainda não é claro de uma forma alguma de que Brexit em particular é que estamos a falar. E como se diz em inglês, the devil is in the details, não é? Exatamente. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É evidente que nesta altura parece certo que vai acontecer alguma coisa, porque isso, o próprio maioria conservadora de Boris Johnson assegura isso, mas eu acho que ainda estamos muito longe de perceber exatamente o que é que isso significa e as consequências económico-financeiras que isso terá no curto prazo e que poderão eventualmente até vir a ter algum impacto na economia portuguesa. Em relação ao resto da Europa, eu acho que aí estou de acordo com o Miguel. Eu acho que, ao contrário daquilo que seriam os desejos de muitos analistas, vai-se continuar a reforçar o pendor das democracias iliberais, portanto, ao contrário do que vi escrito por algumas pessoas, eu penso que se vão expandir em vez de retrair. É possível que mais países do Antigo Leste venham a aderir a esse modelo de democracia iliberal. Acho que há um problema na Alemanha, que vai ser muito complicado perceber como é que vai ser gerido. Acho que houve boas notícias estes dias para quem não é muito amigo das soluções mais populistas, que é a solução austríaca, isto é, de uma coligação entre aquilo que até era visto como um partido muito à direita, do atual chanceler, que teria levado a antiga democracia cristã austríaca para uma posição muito à direita, mas que surpreendentemente fez uma coligação com os verdes e, portanto, isso é possível, seja uma solução que venha a ser copiada na Alemanha a seu tempo, veremos. Há a questão francesa, eu acho que vai ser um ano complicado, porque evidentemente Macron quer ser reeleito para o ano e, portanto, vamos começar a ter os motores de aquecimento em França do calendário eleitoral e, evidentemente, que a Frente Nacional, ou a nova versão da Frente Nacional, estará em uma posição bastante forte, tendo em conta os recentes resultados eleitorais. E, portanto, a França vai se complicar. E depois temos, evidentemente, aqui o vizinho do lado, que eu acho que vai ter um governo muito complicado pela frente, uma vez que é um governo que está comprometido com os partidos independentistas da Catalunha,
polarizou, na minha opinião, polarizando, facilita a vida a partidos como o Vox, e, evidentemente, é um governo super minoritário. Portanto, é muito pouco claro como é que esta legislatura vai evoluir em Espanha, e isso sim é uma economia que nos afeta diretamente e que afeta diretamente a economia portuguesa, e eu penso que vai ser um ano muito complicado politicamente em Espanha. Fizemos assim um panorama para 2020, poderíamos estar aqui um dia inteiro a falar de todos os países do mundo ou de várias regiões, por exemplo, não falámos aqui ainda do Brasil ou da Venezuela, mas não há tempo para chegar a todos os cantos do planeta, e por isso avançamos para o final do programa, onde geralmente pedimos sugestões de leitura em relação àquilo que é o tema que aqui debatemos, ou às vezes outras sugestões. Raquel trouxe um livro que eu vejo ali. É sobre a China? É sobre a China. Contrariando aquilo que o José Pedro acharia que eu traria, que era um livro sobre futebol, porque eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que em 2020 temos Campeonato da Europa, e Deus queira que Portugal consiga... Pela Europa fora, aliás. Sim, que é desculpem lá, vou ser uma atrapalhada da UEFA, mas enfim, não vamos falar sobre isso, e eu espero que nós consigamos revalidar o nosso título. Não vai ser fácil, mas enfim, fica aqui a esperança, também uma pontinha de otimismo neste nosso programa. Eu escolhi um livro que me marcou muito ao longo deste ano 2019 e que eu acho que ao mesmo tempo é um bom guia para nós percebermos que quando falamos naquilo que são os desafios da China internos e aquilo que também são os desafios externos da China, e sobretudo a utilização da tecnologia ao serviço daquilo que é sem dúvida a ditadura mais sofisticada do mundo. O Nuno dizia há bocado, e eu concordo em pleno, ou seja, claro que há aqui uma figura mais importante que é Xi Jinping, mas há um todo, e esse todo chama-se a elite do Partido Comunista da China, ao contrário da Rússia. O livro é de um alemão, Kai Strittmatter, não sei se disse isto com toda a intuação, mas fica assim. We Have Been Harmonized, Life in China's Surveillance State. É um livro fabuloso que, no fundo, mostra como esta tentativa de harmonização, que tem que ser dita com umas aspas valentes, esta quase obsessão do governo chinês em harmonizar, em controlar, mostra-nos como uma ditadura que nos parece uma ditadura forte, solidificada, estruturada, tem um pavor imenso da espontaneidade da sua população. E que isto tem vindo a ser replicado através, por exemplo, de empresas como a Huawei e os seus programas Safe City e Smart City, tem vindo a ser exportado para o mundo. Eu gostava só aqui de destacar, por exemplo, a questão do reconhecimento facial e o modo como isso pode ser um instrumento de vigilância. Eu acho que este livro para mim foi extraordinário, foi excelente, e acho que vai marcar muito a discussão à volta do 5G, a discussão à volta do próprio papel de empresas como a Huawei. Eu acho que é um excelente guia de leitura para nos ajudar a perceber o que é esta China que aqui está. Nuno Garopa, alguma sugestão para o nosso início do ano? A minha sugestão não é de leitura, mas sim de observação, digamos assim, que é sairmos um bocadinho daquilo que é o conforto e, por exemplo, na questão das eleições presidenciais norte-americanas, tentar perceber aquilo que diz a CNN e aquilo que diz a Fox News. Acho que um dos grandes problemas que se nota nas reflexões e nas discussões sobre este tema é, de facto, a incapacidade de cada lado ouvir o outro lado e perceber os argumentos do outro lado. Eu sei que em Portugal há imensa gente que vê a CNN, ninguém vê Fox News e, portanto, é uma ideia dos Estados Unidos completamente enviesada, completamente voltada para um lado. O meu desafio é: vejam os dois canais, ouçam os dois canais e depois, se calhar, as coisas já não são tão surpreendentes como são apresentadas quando se tem atenção apenas um dos lados da equação. Uma curiosa sugestão na época do streaming, uma sugestão dirigida à televisão e aos espectadores de televisão. Obrigado, Nuno Garopa, Raquel Vaz Pinto, os nossos convidados desta semana. Olhámos o mundo na abertura de 2020 da Capa Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo este programa nas plataformas digitais habituais, em podcast, sempre que quiser. Pode levar pelo ano fora, pode até daqui a um ano ver se estávamos mais ou menos certos na antevisão de alguns dos temas de 2020. Começamos o programa com Ana Marta Domingos, Carlos Vermelho, João Campelo e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana.